O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava na margem do lago de Genezaré, do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundar. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. E realmente Pedro era um pecador. E não só antes de ser chamado, continuou sendo. Pedro escuta de Jesus, um ano depois desse chamado: vai-te, Satanás. Imagina Jesus chamando a senhora de Satanás. E ela, porque Jesus mostrou para ele: você não está pensando como Deus pensa. Então, você é um Satanás, um obstáculo. Esse mesmo Pedro, ainda depois de 3 anos de ensinamento, de aprendizado, lá na Horta de Oliveira, ele ainda não tinha compreendido Deus. E pegou a espada e cortou a orelha de um dos que estava aprendendo Jesus. E mais uma vez Jesus teve que dizer a ele: Pedro, guarda a sua espada. E Pedro era tão fraco que, quando realmente essa prisão acontece e Jesus ia para a cruz, para ele não ser preso, o que ele faz? Nega tudo, vai embora, se esconde. E aí vem a ressurreição. E o mesmo Pedro, 15 anos depois da ressurreição, lá nos anos 45, 50, por aí,
no primeiro concílio de Jerusalém, Paulo chega e diz para ele: você é mentiroso. E Pedro realmente estava mentindo. Porque Pedro, lá naquela reunião que discutia se os gentios podiam ser cristãos ou não, Pedro defendia: não, eles são judeus, então eles tinham que se converter ao judaísmo para depois ser cristãos. E aí Paulo disse: não, senhor, você mesmo já comeu lá com os gentios comida impura, então não venha dar agora uma de importante. Este que era Pedro, cheio de humanidades, cheio de inconsequências, cheio de medos. E este Pedro é o escolhido por Deus. Este Pedro é que Jesus em outro momento chama de pedra fundamental. Então, meus amigos, não levem muito a sério os seus pecados, as suas fraquezas. Fazem parte do ser humano. E principalmente, não acredite que por causa de qualquer pecado que você possa cometer, Deus não te escolheu. Deus lhe escolhe justamente porque é uma mulher fraca. Deus lhe escolhe justamente porque é tonto. Porque se você fosse um homem forte, um homem muito inteligente, um homem sábio, um homem não sei o quê, você, querendo ou não, ia ofuscar Deus. Então, cuidado quando nós colocamos homens e mulheres santos à frente de Deus. Um Santo Antônio, um São Francisco, uma Nossa Senhora não pode ofuscar Deus. Uma religião que precisa de 1000 santos, cuidado, sinal de que o Deus já não está mais brilhando o suficiente para nos satisfazer. Ou então, nós colocamos esse Deus tão distante que já não temos mais relação com Ele. E precisamos 1001 intermediários para nos conectar. Este não é o Deus que Deus nos apresentou. O Deus de Jesus se encarna e se apresenta muito perto dos pecadores, dos publicanos, das pessoas sem nenhuma instrução especial. No tempo de Jesus, tinha os doutores da lei, os teólogos, tinha os sumos sacerdotes, os bispos, tinha os presidentes das sinagogas, os padres. Com um ou outro deles, ele conversou. Nicodemos era um destes. Mas a maior parte do tempo,
ele não falou com os religiosos, nem com os padres, nem com os bispos. Ele falava com os pecadores. É lá que ele quis ser entendido. É de lá que ele quis fazer a revolução do amor. Então, meus amigos, é muito importante que realmente os senhores entendam que os senhores e as senhoras são a verdadeira igreja. É ali que Deus está. E se eu estou sentado aqui e estou agora falando com os senhores, tudo bem. E se Deus, de repente, acha que eu sou um Nicodemos, que mereço uma atenção e ele conversa comigo também, tudo bem. Mas eu sei, e os senhores precisam saber, nenhum dos senhores depende da palavra do padre, da religiosa, do bispo, do papa. Os senhores não dependem disto. Deus fala diretamente com cada um dos senhores. E os senhores são chamados a serem pescadores de homens e de mulheres. Então isso não é missão da hierarquia da igreja, é missão sua. Porque a senhora vive ao lado dos seus vizinhos. Eu vivo lá encastelado. Quem realmente vê os jovens que precisam de apoio e de reconhecimento e de abraço e de afeto são os senhores, não sou eu. Então os senhores são a presença de Deus, ou seja, o Cristo no meio do povo. Assume a sua missão. Saia da passividade. Uma hora por semana aqui, sentado passivo e ouvindo eu falar e celebrando a Eucaristia daqui a pouco, ótimo. Ser conduzido por um cantor para cantar, ótimo. Mas basta uma semana, uma hora. Porque todas as outras horas, quem é a presença de Deus no mundo é a senhora e o senhor, é você e você. O cristão não é aquele que é passivo diante das situações do mundo. O cristão é aquele que, pelo seu exemplo de vida amorosa, acende a luz no mundo. Então, meu convite a todos nós neste dia, quando Pedro se confessa pecador, e Jesus diz: não tem nenhuma importância os seus pecados, eu quero você me seguindo, eu quero ver você sendo minha presença no meio do mundo. Então, não olha para seus pecados, olha para o chamado que Deus lhe dá. E pela sua vida, na qual Deus já lhe ensinou.
Você já sofreu bastante. Você já fracassou bastante. Você já cortou várias orelhas por aí e percebeu que não deu resultado. Então, meu amigo, você está pronto para realmente ser aquele que começa a amar de verdade e reconhecer que todos somos pecadores? E não importa se meu vizinho é um chato e um pecador, ou não sei o quê, porque este que é chato e não sei o quê, este é chamado por Deus para salvar o mundo. Irmãos estendidos, porque de graça recebemos. Irmãos estendidos, porque de graça recebemos. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volva o seu rosto para vós, vos dei a paz. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não espere até o seu autoconhecimento lhe tornar uma pessoa perfeita, porque você vai esperar sentado. Comece agora. Seja o porta-voz do amor de Deus aos outros, porque pelo seu exemplo você vai realmente entusiasmar o outro a gostar de Deus. E de vós, e de paz, que o Senhor nos acompanhe.